O Flamengo não vai voltar a jogar como jogou com Jorge Jesus nem que ele volte. Aquilo só acontece de 30 em 30 anos blá blá blá. E falaram também que ninguém ia conseguir substituir o Gerson, lembra? E agora? Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está em mais um vídeo aqui no canal dos Antenados na Jogada e nós torcemos sem parar. Antenado, poxa, o que é a nossa imprensa especializada, né? Imprensa esportiva, cada vez pior. Eu faço parte dela, entre aspas, né? Porque eu não tô nos grandes veículos, mas até quem não é dos grandes veículos já dizia essa mesmice. O Flamengo nunca mais vai jogar que nem o time do Jorge Jesus, porque isso só acontece a cada 30 anos. Cara, realmente, é uma situação difícil mesmo, juntar um time que tudo dê certo, como deu naquela oportunidade com o Jorge Jesus, inclusive a chegada dos jogadores, todo mundo se agrupou muito rápido e também, é claro, teve a sorte de passar em confrontos decisivos como aquele da Libertadores contra o Emelec nos pênaltis. Mas é óbvio que teve muitos méritos também do treinador e também, claro, dos jogadores que se encaixaram de uma forma que eles são bons. Não foi uma coisa assim, um cometa Harley. Não é. De fato, os caras são bons, né? E tem ainda muita lenha para queimar. Não são caras muito veteranos, não são também tipo como se fosse um Hernani Brocador que jogou muito em 2013 e nunca mais apareceu daquela forma. E aí, o que os caras estão dizendo agora com esse trabalho do Renato Gaúcho? Não tem que dizer nada, né? Tem que aplaudir. Renato Gaúcho superou o Cuca, na verdade igualou o Cuca. 5 vitórias nos 5 primeiros jogos, só que 21 gols, meus amigos. 21 gols feitos, só 2 sofridos. 2 sofridos. Cara, inacreditável. Não, e assim, se você for parar pra pensar, o Cuca, que fez muito menos gols com o time de 2009, tá bom, era outro time, tal, mas jogou o Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Foram 5 vitórias na estreia contra os pequenos do Rio na Taça Guanabara. O Renato Gaúcho chegou já pegando Libertadores. Ah, mas era o Defensa e Justiça, que não é um time forte, não é um time tão grande, mas é o time do BKSS que eliminou o Flamengo no passado com o Racing. E pior, é um time que já eliminou vários brasileiros em competições sul-americanas recentemente, mesmo sendo pequeno. E aí chegou lá, ganhou de 1-0 lá, jogando mal, que muita gente criticou, falando pior jogo do Flamengo, nem com o Abel jogava tão mal, tão defensivamente. E depois? Só goleada, amigo. 5-1 contra o Bahia, fora de casa. 4-1 contra o Defensa e Justiça na volta em Brasília, em casa. Em Brasília, mas em casa, com torcida. Depois, 5-1 contra o São Paulo. Ah, mas jogou nada o primeiro tempo, São Paulo foi melhor, não sei o que, tá. Mas aí apareceu o Bruno Henrique, fez 3 e... Cara, que vem jogando também o Michael. A gente vai falar sobre isso já já. E agora, por último, ontem, 6-0 contra o ABC. Ah, mas é o ABC da Série D, tá? Mas eliminou o Botafogo, eliminou a Chapecoense, tá na Série A. E aí, como é que fica? Como a gente já fez o vídeo, inclusive, pós-classificação do Flamengo contra o Defensa e Justiça, a gente fez a pergunta pro Renato, e você pode conferir aqui, clicando no card, nossa pergunta sobre tática para ele. Do Antenados na Jogada. Hoje o Flamengo jogou com formações táticas consideradas clássicas, como 4-4-2 com Arão de primeiro volante e 3-5-2 com Arão fazendo um falso terceiro zagueiro. Primeiramente, você concorda com essa análise? Eu já falava isso. Cara, o futebol pode ser muito rebuscado? Pode. Ainda mais agora que está cada vez mais colocando ciência, né? Cada vez mais a ciência faz parte do futebol. Mas também o futebol ainda é simples, né? É muito mais simples do que as pessoas podem imaginar. E o Renato, que me surpreendeu também, tá calando a boca de todo mundo, inclusive a minha, porque eu não esperava, ninguém esperava um rendimento desses. O Renato Gaúcho, ele simplificou, cara. Ele conseguiu fazer o que os outros dois, o Domi e o Rogério Ceni, disseram que iam fazer, que iam manter ali a estrutura do time do Jorge Jesus e não mantiveram nada, foi papo furado, né? Cada um tentou manter ali, botar a sua assinatura, botar o seu dedo, né? O dedo do treinador. Só que o Renato Gaúcho não, o Renato Gaúcho é muito mais no papo, na conversa, e ele, por conhecer esse time do Flamengo, por ter apanhado do time do Flamengo, inclusive no 5-1 Day, né? Lá em 2019, naquela semifinal da Copa Libertadores,
A partir dali ele ficou realmente conhecendo, naquele duelo, naquele confronto, que o Flamengo já tinha jogado muito melhor, passado o carro em cima do Grêmio lá no Sul e teve gols anulados e acabou empatando em 1-1 num placar bem mentiroso. A partir dali, do 5-1 day, ele conseguiu entender bem esse time do Flamengo e acho que nunca mais esqueceu. Realmente quem apanha não esquece, né? E ele conseguiu implementar, na verdade, isso, né, com a maneira dele de trabalhar, que é vestiário, né, trazendo jogadores para ele, motivando os jogadores. E, cara, é um trabalho que não é tão impossível de se fazer, porque é aquilo que eu já falava há muito tempo. Desde o Dome eu já falava isso. Cara, o time do Flamengo tem a memória, não é só memória muscular, não. Memória mesmo, memória cerebral, não é memória só muscular, que o músculo, o corpo está acostumado a fazer aquilo. Mas a memória mesmo da cabeça, que o Jorge Jesus treinou aquilo. Então é só bater um papo com os jogadores e fazer o simples, cara. Fazer o simples. Muitas vezes o simples é o que é o melhor, né? Menos é mais, não é isso que falam? Então, colocou ali, como eu te falei, na pergunta tática que a gente fez no jogo lá contra o Defensa e Justiça, é isso. Colocou 2 atacantes, Bruno Henrique e Gabigol, 2 meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta, 2 volantes, os laterais, né? Abertos, que podem virar alas ou ficar como laterais, caso o Arão seja zagueiro, terceiro zagueiro ou volante. E é isso, meu amigo. E ainda teve a vantagem dele recuperar os jogadores como o Michel, que vem jogando muita bola, muita. Inclusive desde antes dele chegar, desde antes dele se apresentar. Naquele jogo contra a Chapecoense que ele fez aquele golaço à la Messi ou Neymar, né, no dia seguinte da final da Copa América no Maracanã. Ou seja, o Renato Gaúcho conseguiu em muito pouco tempo fazer o que os outros não conseguiam fazer, porque para eles era muito mais rebuscado. Eles tentaram fazer de uma forma muito mais complexa, né, dando a assinatura, colocando a assinatura deles e, claro, não tinham o papo, né, não tinham a lábia do treinador atual do Flamengo, que de fato está surpreendendo muita gente. Falando um pouco agora do Gerson, né, que todo mundo falava, o Gerson é insubstituível, o Gerson o Flamengo não vai conseguir recuperar aquele espaço, a saída de bola do Gerson. Meu amigo, eu já dizia, o Gerson é muito bom jogador, mas o Gerson estava longe de ser o principal jogador do Flamengo, longe. Ele foi muito importante em vários momentos, sim. Inclusive em 2019, no ano genial lá do Flamengo. Agora, principal jogador mais decisivo, cara que não fazia tantos gols, muito poucos gols, dava poucas assistências, ele tinha uma saída de bola boa, tinha ali um corpo para sair jogando bem, tecnicamente era bom, mas assim, um jogador que é substituível nesse atual contexto do time, com tantos jogadores decisivos como o Flamengo tem, como voltou a ter o Bruno Henrique, como passou a ter mais jogadores decisivos como nunca teve, como o Michael, como o próprio Vitinho, que vem jogando bem aí, não só agora com o Renato Gaúcho, mas desde o começo aí dessa temporada ele já vem melhorando bastante, o Vitinho, é verdade, inclusive com o próprio Ceni. Ou seja, esse time do Flamengo, cara, dizer que seria dependente do Gerson, que o Gerson sairia, o time do Flamengo ia acabar, pelo amor de Deus, né, Zebrinha? Esses caras falam muita merda, meu mano. Pois é. Valeu demais, Antenado, muito obrigado se você está inscrito no canal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu demais por esmagar aquele like aí pra gente e se liga porque tem muita coisa boa vindo aqui no canal dos Antenados na Jogada. Dá pra dizer que tá só começando, não tá, mas dá pra dizer que tá só começando porque vem aí um especial com Cícero Melo falando inclusive de Renato Gaúcho, contando histórias de Renato Gaúcho, muita coisa aí vem pela frente aqui no canal dos Antenados na Jogada, coisa sobre a Olimpíada, curiosidades, muita coisa, então não deixa de seguir a gente aqui e segue lá também no Instagram, beleza? Valeu demais, Antenados na Jogada, torcemos sem parar! Bora aqui, Antenado. Valeu, fui! Os Antenados na Jogada. Sem parar.